Olá, pessoal. Vamos iniciar a nossa live. Eu tô aqui acompanhando no celular também, por isso que eu tô olhando para baixo. Quem já entrou, já pode, se puder, né, compartilhar a live aí pra gente ter mais pessoas nos assistindo. Estamos iniciando a nossa live agora. É a primeira live que eu tô fazendo aqui no Facebook. Geralmente as lives que eu faço lá no Instagram. Então, aprendi, na verdade, a usar o mecanismo ao vivo aqui da página Mística Flor, que era um mecanismo que eu não utilizava, tá? Mas, seguimos. Michele, boa noite, querida, obrigada. Já vou começar agradecendo, né? Porque foi a Michele dos Anjos que me convidou para participar dessa live, né? Em homenagem e em gratidão a Santa Sara Cali. Lá atrás, olha, meu pequeno altarzinho, né? Tô com a minha velhinha acendida, agradecendo principalmente as bênçãos que Santa Sara Cali proporciona, não só na minha vida, mas na vida de tantas pessoas. Então, Michele, gratidão pelo convite, por você ter me convidado para participar desse momento tão incrível, tão maravilhoso, que é para o nosso povo, né? E aí eu vou usar o nosso povo em termos de conexão espiritual, tá? Então, eu tô até aqui, ó, com um cronograma que eu falo demais. E todo professor gosta de ter as coisas anotadas, né? Então, eu tô com o meu cronograma aqui para eu não me perder, para eu não esquecer de falar nada. Inclusive, hoje na live, nós teremos algumas surpresinhas no final. Eu espero que vocês gostem bastante. O assunto que eu vou falar hoje é um assunto que ele tá muito inserido na minha vida, que é a experiência com a natureza. Afinal, de formação, eu sou bióloga e sou professora de biologia. E tem uma conexão com as cartas, atuo como cartomante. Então eu alio as duas coisas do meu trabalho e eu não consigo mais indissociar uma coisa da outra, uma vez que todo esse universo natural está inserido nas cartas. Então a Michele me convidou aqui e é para isso que eu vou falar, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje, tá? Então, antes da gente iniciar a nossa live, eu tô tomando até um chazinho, a cura natural. Então, hoje nós vamos começar a nossa live, né? Já agradeci, sou muito grata pelos convites que tenho recebido, pelas bênçãos que Santa Sara Cali tem proporcionado para mim também, embora eu esteja me conectando muito mais com esse universo espiritual, me abrindo muito mais para esse universo espiritual nesse momento, talvez até pelo momento de recolhimento que nós estamos passando. Eu venho de uma formação científica, uma formação que por muitas vezes me deixou cética enquanto algumas coisas. Eu acho legal falar isso porque nós vamos percebendo que os caminhos, os canais, eles vão se abrindo de uma forma muito natural, muito sutil, né? Não é na hora que a gente quer, as coisas vão acontecendo conforme elas precisam acontecer, tá? Então, Sara foi. Algumas histórias contam que ela era escrava, tem algumas vertentes que trazem um outro panorama. Não vou adentrar nessa questão histórica, também não tem conhecimento histórico para isso, mas Sara Cali foi colocada por perseguidores cristãos num barco, ficou à deriva no Mediterrâneo, junto com alguns apóstolos, Maria Madalena, Maria Salomé. E ela, né, sem insumos, sem remos, sem nada, junto com os demais, se valeram da fé. E Sara tinha uma fé muito sobrenatural. Ela já seguia os ensinamentos de Jesus, tanto é que ela era perseguida por isso. E aí ela começa a pedir a Deus e a rezar, a orar com muita fé. E aí eles conseguem chegar na praia, Santa Maria de la Mer, se eu não me engano. E eles chegam lá nessa praia e a Sara promete, né, que usaria um véu para poder homenagear e continuar pregando o evangelho em gratidão à bênção recebida. E a partir daí ela se torna padroeira dos povos mais desvalidos. Em relação ao parto também, de auxiliar aos partos. Então, Sara Cali tem uma importância muito forte, principalmente para o povo cigano, tá? E aí, vou falar um pouquinho do povo cigano rapidamente, porque todas as vezes que eu menciono esse povo maravilhoso, que eu tenho muito carinho, que eu tenho muita paixão e muita admiração, eu gosto sempre de trazer o contexto social, porque embora a gente tenha uma equipe astral, espiritual, um egrégora fantástico que nos acompanha, que nos auxilia em todos os momentos da nossa vida, principalmente quando a gente está trabalhando com as cartas, né, que a gente sente essa energia forte, poderosa junto a nós, mas de falar
um pouco do contexto pessoal, social, né, de perseguições, um povo extremamente perseguido, marginalizado, e que, infelizmente, se obrigavam a viver de região em região, né, com esse aspecto nômade, para poder fugir das pessoas, e também isso acabou se agregando à própria cultura, mas isso vem com um contexto muito mais social, de que as pessoas não aceitavam esses povos nas suas cidades e tudo mais. E aí, eu gosto de falar sobre isso porque hoje a gente tem caravanas ciganas, a gente tem acampamentos ciganos que estão precisando de ajuda. Então depois eu vou colocar aqui na página como vocês podem ajudar. Tem uma amiga minha que está fazendo um trabalho muito bacana para ajudar os povos ciganos, principalmente nesse período de pandemia. Então eu acho legal a gente comentar um pouquinho sobre isso, tá? E aí, eu quero abrir a nossa live, não falo demais, eu tô aqui olhando toda hora pro cronograma para poder conseguir falar tudo que eu tenho que falar pra gente adentrar todos os assuntos que a gente tem que adentrar, porque tem muita coisa bacana pra gente conversar hoje. Eu separei algumas cartas pra gente bater um papo, para falar sobre algumas interações e dinâmicas que essas cartas trazem pra gente, pro nosso dia a dia, porque mais importante do que você jogar a carta para outra pessoa ou você ir se consultar com outra pessoa, né? E aí eu vou falar enquanto terapeuta oraculista. Enquanto oraculista, muitas pessoas divergem de oraculista não ser terapeuta, mas é um tipo de terapia sim, né? Porque a gente está ali ajudando outras pessoas a terem um direcionamento. Nós não substituímos psicólogos, médicos, nada disso, mas nós estamos ali para dar, por meio de um oráculo das cartas, uma visão de alguma situação, um direcionamento que por muitas vezes a pessoa não consegue seguir, tá? Então, eu vou abrir hoje a nossa live com uma oração de Santa Sara, para que hoje eu já fiz a minha oração, já acordei fazendo oração, agradecendo, fiz uma mandala de cristais, porque também sou cristaloterapeuta, e é uma energia muito poderosa, né? Então, nós vamos fazer exatamente, Michelle, a terapia da alma. E aí, acabou que eu esqueci que eu ia falar uma coisa e esqueci. Quando nós colocamos carta para outras pessoas, né, que era parte da vivência, que eu acabei me perdendo, as cartas, elas nos ajudam muito no contexto de autodirecionamento, né? No contexto de autoconhecimento também, porque a gente acaba vivenciando essas cartas. Não tem como você jogar carta e não associar as cartas à tua vivência, à tua rotina, ao teu dia, a tudo que acontece com você. Eu costumo dizer que a gente vai dormir respirando cartas e acorda respirando cartas, ainda que a gente não esteja lendo sobre ou falando sobre, mas aquilo tá lá já gravado no nosso consciente e tudo, né, faz sentido, tudo se conecta por meio das cartas. Então, acaba trazendo uma vivência muito grande pra gente, né? Mafalda, beijinho, Mafalda. Mafalda entrou, tá, minha aluna. Então, vamos começar fazendo uma oração para Santa Sara, para que a gente consiga agradecer, né? E aí, eu vou falar uma coisa aqui que talvez algumas pessoas possam me questionar. Muitas vezes nós fazemos as nossas orações, eu já vou entrar no nosso assunto de cura, mas isso é importante a gente falar. Muitas vezes nós fazemos as nossas orações, adentramos o nosso universo interior de uma maneira, não vou dizer errada, porque cada um ora à sua maneira, cada um fala com Deus e com os seus mentores espirituais e mestres espirituais de uma forma, certo? Mas sempre agradecer. A gratidão, ela gera uma energia de amor, ela penetra as camadas mais profundas do nosso ser. A gratidão, ela atinge corpos do nosso corpo, né, que estão atrelados a outros corpos, nosso corpo físico, e depois tem vários corpos, né, que nos permeiam, recobrindo a nossa aura. Então, a gratidão, ela consegue alcançar as camadas mais longínquas do nosso ser, mais profundas do nosso ser. Então, sempre que a gente começar a rezar, eu sempre começo agradecendo por tudo. Gratidão sempre pela casa que nós temos, pela comida que nós temos, por poder estar sentado, ter uma cama, enfim. Tudo é motivo para agradecer, porque muita gente não tem as mesmas coisas que a gente tem que ser grato sim por tudo que a gente tem. Então, vamos iniciar a nossa oração a Santa Sara. Eu vou ler, tá? Que, obviamente, eu não sei oração de cabeça. Mas peço que agora, nesse momento, vocês se concentrem um pouquinho. Respirem fundo, inspirem, solta o ar devagar. Esvazia a cabeça de pensamentos negativos, né? Vamos deixar a energia de Sara entrar na nossa casa, na nossa vida, abençoar a nossa família,
né, trazer a prosperidade, fazer renascer o amor nos lares, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está passando de pandemia, tá bom? Então vamos lá. Santa Sara, minha protetora, cubra-me com o seu manto celestial. Afaste a negatividade que, porventura, esteja querendo me atingir. Santa Sara, protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, proteja-nos e ilumine as nossas caminhadas. Santa Sara, pela força das águas, pela força da Mãe Natureza, esteja sempre ao nosso lado com os seus mistérios. Nós, filhos do vento, das estrelas, da lua cheia e do Pai, só pedimos a sua proteção contra os inimigos. Santa Sara, ilumine nossas vidas com seu poder celestial, para que tenhamos um presente e um futuro tão brilhantes como são os brilhos dos cristais. Santa Sara, ajude os necessitados, dê luz para os que vivem na escuridão, saúde para os que estão enfermos, arrependimento para os culpados e paz para os intranquilos. Santa Sara, que o seu raio de paz, de saúde e de amor possa entrar em cada lar neste momento. Santa Sara, dê esperança de dias melhores para a nossa humanidade tão sofrida. Santa Sara, milagrosa protetora do povo cigano, abençoe a todos nós que somos filhos do mesmo Deus. Santa Sara, rogai por nós. Amém. Optcha! Então assim, tô toda arrepiada. Então assim nós abrimos a nossa live. Eu me emocionei um pouquinho, porque eu acho que é uma energia tão forte, tão poderosa, que é indescritível. A gente só vai saber realmente quando começar nesse caminhar, e aí a espiritualidade de cada um vai falar da melhor forma possível e vai falar consigo, tá? Eu imaginei que isso fosse acontecer, mas é normal, eu sou assim mesmo, tá, gente? Então vamos lá. Quando a gente fala de energia de cura, quando a gente fala de natureza, de povo cigano, né, dos povos, não só o povo cigano aqui, social, que está presente, que é vivo, que existe, né, porque eles existem, eles não são invisíveis. Mas quando nós trazemos a um aspecto também muito mais espiritual, se a gente for pensar, não existe falar dessa energia sem falar dos elementos, sem falar da natureza, daquilo que está presente na nossa natureza, né? Então, a gente tem o poder dos cristais, que nós vamos falar um pouquinho, representando o poder da terra, para aterrar as nossas emoções, para nos conectar de novo com aquilo que a gente precisa ter orientação, com aquilo que a gente precisa saber, com aquilo que a gente precisa vivenciar, porque muitas vezes a gente tira os nossos pés do chão, né, e acaba vivendo de ilusão, projetando coisas, e a gente precisa também estar aterrado nessa energia, tá? A energia da água que nos gera vida, nos propiciou uma vida, nos propiciou que estivéssemos aqui desde lá dos primórdios, né? E aí eu vou entrar um pouco a minha biologia, falando um pouco sobre aquela sopa, aquela massa de água, de gases, de nutrientes dentro da água que propiciaram as primeiras proteínas que iam constituir os primeiros seres vivos, né? Aqueles amontoados de proteínas que depois iriam se formar numa célula e assim dariam origem à vida no nosso planeta. Então, sem água, que trabalha com as nossas emoções, sem água nós não somos nada, né? Nosso corpo é formado por mais de 70% de água, se eu não me engano, 70 e alguma coisa, tá? Então, a água é o elemento primordial. E quando a gente fala desses elementos naturais, todos esses elementos estão presentes no nosso organismo, todos esses elementos estão presentes em nós, né? Se formos pensar pelo lado físico, a matéria é constituída por carbono. Toda matéria tem carbono. Então, se a gente pensar, né, matéria orgânica, tô falando da matéria orgânica, tá? Então, se a gente for pensar em nós, nos animais, nos vegetais, nos cristais, são agregados de carbono. E esse carbono é que vai permitir que diversas coisas se formem no nosso corpo. Carboidratos para a gente se alimentar, para gerar energia, lipídios, proteínas. Então, o carbono ele está constituindo o nosso organismo, né, e de outros seres vivos e de outra parte da matéria nesse momento, tá? Então, nós somos esse agregado de energias juntas, né, intrínsecas.
Vamos falar um pouco também sobre a energia do fogo, né? Se a gente vai, eu vou lá atrás de novo, né? Ali tem até minha velhinha representando a transmutação, o fogo que transmuta, o fogo que renasce, o fogo que queima o mal, o fogo que dá vida, né? O fogo que traz luz, né? Vamos pensar nos nossos irmãos lá no Paleolítico e mais especificamente no Neolítico, né? Paleolítico não conheciam fogo e aí de repente passa o tempo e eles começam a conhecer o fogo e os benefícios do fogo para aquecer, para alimentação, para caça, para afugentar animais que antes devoravam, as feras que devoravam, né, os seres humanos, os primeiros povos, né, os povos mais primitivos, e que agora o fogo daria essa condição de existência, daria condição de existir e de existir em uma harmonia, né, em criar alguma situação harmônica. Hoje eu não vou falar, eu costumo, sempre que eu falo de harmonia, de natureza, eu sempre puxo a sardinha para o lado da educação ambiental. Isso também é uma coisa que já está na minha formação, né? Mas hoje eu não vou me adentrar muito nesse tema para a gente não fugir um pouco do nosso foco e do nosso tema, tá? E o elemento ar, que é o que nós respiramos, né? Então, é aquilo que permite que a vida, que é o prana, né? Os hindus chamam ar de prana, que é aquilo que vai o quê? Levar o oxigênio para as tuas células, para os teus órgãos, que vai permitir que o teu metabolismo acelere, que nós somos seres endotérmicos, então nós precisamos ter um metabolismo acelerado para que os nossos órgãos funcionem, né, em homeostasia, ou seja, em perfeito equilíbrio, mas esse ar que penetra nas nossas células e que é distribuído para o nosso corpo para que a gente possa respirar, né? E respirar é tão importante quanto se alimentar, quanto beber água, né? É a função vital. Sem respirar você morre. Sem oxigenação a gente não sobrevive, né? Então o ar que está presente também na nossa vida, no nosso cotidiano e aqui também simbolizado nas cartas também, né? Claro que não profundamente, mas sim, ele está simbolizado aqui nas cartas. E aí, pessoal, eu separei algumas cartas aqui pra gente falar, né? Como eu falei pra vocês dessa questão do ar, dessa questão do prana, dessa questão de matéria que tá toda intrínseca, toda interligada. A primeira carta que nós vamos falar, né, para falar um pouco da nossa saúde, para falar um pouco sobre a energia que a gente precisa manter, o equilíbrio que a gente precisa manter na nossa vida, no nosso dia a dia, para passar para os nossos consulentes também, e isso é muito importante. E aí eu vou falar para os amigos oraculistas que estão assistindo, os amigos terapeutas, que quando a gente não tá bem, se a gente não estiver bem, a gente não consegue fazer um bom atendimento. Então a gente precisa estar bem conosco, precisa estar bem com os nossos pensamentos. E nós não somos perfeitos, nós somos dignos de falha, né? E hoje o Renato estava falando uma coisa na live, o Renato Frade estava falando uma coisa que é muito interessante. Errar, né? Não faz mal você errar, não é que errar que você vai ser julgado, que nossa, você tá errando, não é isso. Né? A gente vai aprender com os nossos erros, mas é perceptível que a gente enxergue os nossos erros como oportunidades de acertos, como oportunidades de fazer o melhor que a gente tem para fazer no momento, né? Mas e aí a gente vai arranjar N pretextos para não fazer alguma coisa, N pretextos para dar desculpa, para de repente não iniciar um projeto, para não iniciar alguma coisa que a gente queira iniciar. Mas é aquilo que a gente precisa estar de frente, né? Olhando, olha, eu errei, mas eu estou pronta para aprender com os meus erros. Eu estou pronta para superar os meus erros, tá? Então, hoje nós vamos começar falando sobre a carta da árvore. Carta tão importante no baralho cigano, é a carta que vem falar sobre a saúde, né? É a carta tema para a nossa saúde. Para quem está entrando agora, boa noite, seja bem-vindo. Para quem eu não conheço, prazer. Quem eu já conheço, super beijo, viu, pessoal? Então, essa carta aqui, e se a gente for observar, né, eu falei dos elementos, então todos os elementos no baralho cigano, eles estão embutidos, né, seja na simbologia, no emblema, no naipe. Então, cada naipe vem representar um elemento que sim, vai estar falando alguma coisa pra gente. Seja da nossa mente, seja do nosso emocional, seja da nossa parte espiritual, da nossa parte material. Material era a palavra que eu estava querendo lembrar lá no início. Mas da nossa parte material. Então,
os elementos, eles estão inseridos dentro das cartas, né? Então, não é só um instrumento para adivinhação, né? E eu bato na tecla de que não é um instrumento voltado para adivinhação. É um instrumento voltado para o direcionamento, autoconhecimento e divinação, porque o oráculo ele tem a capacidade, aí eu vou falar de outros oráculos, né, de forma geral, mas eu trabalho só com baralho cigano e com o oráculo da deusa, estou começando a estudar e estou apaixonada, mas os oráculos, eles trabalham com uma energia de te conectar com algo superior. E esse algo superior, se a gente quiser sair da parte religiosa, sair da parte, espiritualidade, nem todo mundo tem a mesma percepção de espiritualidade que a gente, nem todo mundo tem a mesma percepção de religião do que o outro, né? Então, a espiritualidade é uma coisa que é individual. Então, é interno, é meu, né? O meu divino é meu, é interno. É eu entender que eu sou um ser que é passível, sim, de estar em contato com algo superior. Que muitas pessoas chamam de consciência, de Deus, né? De universo. Independente do nome que receba, é o contato que nós fazemos. Sim, perfeito. A Michelle falou, ó, que nos coloca em contato com a mente universal, sim, porque o oráculo ele tem essa capacidade, né, de trazer a mente coletiva e mais do que o coletivo, né, o cosmos, a ligação com o todo, a ligação com aquilo que está nos cercando no momento, né? Mas independente de como cada um segue a espiritualidade, como cada um entende a espiritualidade, né? Então, a adivinhação, né? Eu já quebro a adivinhação porque você está lendo um sistema de cartas e o sistema de cartas, para ser lido, ele precisa ser conhecido. E para você conhecer, você precisa estudar o mínimo que seja. Ler algum folheto, ler alguma coisa, mas você tem que entender do que você está falando. Então, não é uma adivinhação, é uma junção de simbolismos que você está traduzindo e está lendo, né? Então, essa questão da divinação, que é o contato com nós, com o nosso eu superior, com o nosso divino, eu tô olhando pro relógio para eu poder não me estender muito nas coisas e dar tempo de fazer tudo que eu programei, tá? Eu programei bastante coisa pra gente conversar. Então, da gente se conectar com nós mesmos. E é uma ferramenta que possibilita essa conexão, né? Possibilita essa junção do seu eu com o seu eu, que às vezes a gente precisa encontrar o nosso eu, né? Que anda perdido aí por aí e a gente não acha. Então, a carta da árvore é uma carta que ela vem falar sobre a saúde, né? E por que essa carta tá falando pra gente sobre a saúde? A árvore é a representação da mais perfeita, na minha visão, da mais perfeita harmonia que a natureza já criou. Se a gente pensar no reino vegetal, se a gente for pensar nos vegetais, se a gente for pensar, né, e aqui eu trouxe mais duas cartinhas, nossa, é difícil de pegar aqui da mesa, né? A carta das flores, a carta do trevo, né, para falar sobre esse reino vegetal. A árvore, ela está conectada com a terra, ela está conectada com o ar, ela está conectada com todas essas energias, recebendo água. Então, ela é uma carta que agrega todos esses elementos. Embora o naipe dela seja um naipe que fale muito mais sobre os sentimentos e a água, né, que traga essa questão do sentimento, daquilo como você sente, como você se entrega, mas a carta da árvore, ela vem falar sobre crescimento. A árvore, ela precisa captar moléculas de gás carbônico para produzir oxigênio, né? Mas ela faz isso porque isso é parte do metabolismo de fotossíntese, de respiração vegetal, né? De transpiração vegetal quando vai liberar água. Então, todos esses processos biológicos, eu vou tentar não ser tão técnica, mas todos esses processos biológicos vão garantir que esse vegetal ele cresça. E olha que coisa bonita, ele não é egoísta, ele não cresce só para ele sobreviver, né? É um vegetal que cresce para nos falar o seguinte, olha só, eu tô crescendo, eu vou servir de abrigo, eu vou servir de alimento, eu vou servir de sombra, né? Então a árvore ela traz uma sabedoria muito profunda para a nossa autocura no que diz respeito a nós estarmos dentro das nossas verdades, em consonância com aquilo que a gente acredita, mas
que estejamos abertos também ao coletivo de maneira pacífica, porque nós não somos individuais. Nós estamos aqui para tratar coletivamente, para aprender a viver coletivamente. E isso é muito difícil, né? Isso faz parte do processo de autocura. E esse elemento, essa simbologia da árvore, a árvore fala muito disso pra gente. Ela é um ser sozinho, mas ela participa de tudo que diz respeito ao coletivo, né? Então, como eu falei, quantos animais não se alimentam da árvore? Quantos animais não se abrigam na sua sombra? Quantos animais não fazem morada dentro do seu tronco, por baixo das suas raízes? Né? Então a árvore, ela tá o tempo inteiro servindo de alguma coisa para alguém, é servidão, é você se colocar à disposição do outro. E não é um se colocar à disposição do outro passando por cima dos seus ideais, passando por cima daquilo que você acredita. Não, é um se colocar à disposição do outro no sentido de querer ajudar, de querer ser útil, de querer prestar auxílio, né? De que adianta? Eu vou falar no meu caso, né? Eu dou aula já há muitos anos, né? Antes do Baralho Cigano, eu já dou aula com educação infantil, educação ambiental, ciências. E de que adianta eu saber muita coisa se eu vou guardar tudo para mim? Não adianta. Conhecimento sozinho não vale, né? Então a gente precisa partilhar. E isso faz parte do nosso processo de autocura. Isso faz parte do nosso processo de limpeza de nós mesmos, né? E quando eu falo nos limparmos de nós mesmos, eu tô falando da gente se limpar das crenças que nos limitam, daquilo que às vezes o outro coloca na nossa cabeça e a gente acaba assumindo pra gente como uma verdade absoluta, né? E não é uma verdade absoluta a verdade do outro, né? Eu, partindo para a filosofia, para uma verdade existem várias verdades, né? Então, a gente não pode negar a nossa verdade, mas também não pode negar o direito da verdade do outro. Então, isso é muito importante, é muita clareza. Não vou falar eu tô falando aqui enquanto cartomante, enquanto colega de profissão, né, enquanto oraculista, mas isso é difícil, é uma lição que a gente precisa aprender todo dia, a gente toma porrada, a gente cai, levanta, e isso faz parte do ser humano, porque se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui para aprender a viver coletivamente, né? Afinal de contas, para que é a nossa família? Aqui, ó, a carta que também pode representar a família, né, trazendo ancestralidade. A gente é inserido ali num ciclo familiar coletivo, que é pra gente aprender a viver coletivamente. É o primeiro espelho do coletivo que a gente tem, é a nossa família. É ali que a gente vai aprender a se frustrar, a negar as nossas vontades, a aceitar a vontade do outro, a aceitar comando. Porque enquanto criança, eu não botei a carta da criança aqui, mas enquanto criança a gente precisa desse cuidado, nós não temos autonomia suficiente para direcionar a nossa vida, para cuidar da nossa vida. Então é isso, nós somos uma eterna criança aqui para aprender. E a sabedoria da árvore, para a nossa autocura, para o nosso autocuidado, é falar da partilha, daquilo que a gente precisa agregar, né? Qual é o seu legado, o que você quer deixar para o mundo, qual é a causa que está te movendo de servidão. No meu caso, eu sou muito apegada aos animais, então sempre que eu posso eu tô ajudando os animais, eu tô dando ração, tô pagando uma conta para alguém, tô fazendo alguma coisa, sempre que eu posso eu faço isso, não é muito, mas é o que eu consigo fazer dentro das minhas limitações. Então essa é uma causa que me move, é a forma como eu encontro de servir e me sentir bem, porque a servidão precisa tocar o seu coração, ela precisa estar aqui, ó, senão ela não cura. Fazer porque você vai aparecer, fazer porque você quer ganhar like, porque você quer ganhar view, porque, enfim, você tá aí numa onda que todo mundo tá ajudando, eu acho ótimo, solidariedade é maravilhoso, a gente tem que ajudar, mas a solidariedade, a caridade, ela tem que vir do nosso coração, ela tem que partir de dentro, porque senão ela não é caridade, ela é obrigação, e obrigação é o que a gente faz, muitas vezes, sem querer, é o que a gente faz sem gosto, né? Muitas coisas, na verdade, a obrigação. Eu tenho a obrigação de jogar o lixo fora. Eu acho chato jogar o lixo fora, mas eu tenho que fazer isso porque é uma obrigação jogar o lixo fora, né? Então a gente precisa estar atento a isso, tá? Eu vou passar para outra carta, senão eu vou ficar aqui falando da carta da árvore 300 horas, tá? Mas é importante a gente saber sobre essa questão da servidão, de receber, de ver o outro, entender o olhar do outro, para que a gente consiga também entender as nossas limitações. Porque às vezes o que está incomodando no outro é aquilo que está aqui e que está batendo, ó, em confronto com a gente não está conseguindo identificar ou não está conseguindo se ajustar. Então isso é importante, tá? Aqui uma carta que é um pouco polêmica, né? Que as pessoas às vezes ficam...
meu Deus, a carta das nuvens, mas a gente precisa lembrar, embora o naipe dela traga o fogo, né? Mas em termos de emblema, de simbologia, é uma carta que vem trazer o quê? O elemento água. A nuvem, ela está repleta de água para ser descarregada, para chover. E se não chover, né? Nada germina, nada cresce. Se não chover, nada vai adiante. Então, o que isso vem falar pra gente em termos de autodirecionamento, em termos de olhar essa carta e entender uma lição pra gente cuidar de nós mesmos, né? Então é o seguinte, às vezes a tempestade vai vir na tua vida e você precisa enfrentar com ou sem guarda-chuva, né? Se você tá com guarda-chuva, vambora, vamos para baixo dela, vamos passar e vamos superar. Hoje em dia a gente já nem pode avançar nas tempestades porque alaga, né? Então a gente precisa esperar a tempestade passar. Então por que eu tô falando isso? Porque é uma carta que ela vem falar pra gente da nossa indecisão, muitas vezes daquilo que a gente não enxerga, que a gente não tem clareza, daquilo que a gente precisa trabalhar no nosso campo mental. Porque parte daquilo que a gente cria, parte daquilo que nós pensamos e nos subjugamos aos nossos pensamentos, vem de lá, da nossa matriz, ó, a nossa matriz mental, que tá lá sempre bombardeando alguma coisa, às vezes inconscientemente, né? Então é uma carta que vem falar, às vezes as turbulências vão acontecer na nossa vida, porque elas precisam sacudir a gente, tirar a gente de uma zona de conforto, mostrar uma realidade, às vezes um choque de realidade na nossa vida. E aí eu tô até fazendo uma alusão principalmente até com a escola europeia, talvez, né, de ter uma visão um pouco mais pessimista da nuvem, mas é basicamente isso, é da gente realmente entender que muitas coisas que vão passar na nossa vida, muitas coisas que precisam vir pra gente, né, é para o nosso crescimento. Então, a água representada por essa nuvem, e aí numa visão muito mais simbólica da nuvem, né, ela vem falar que é preciso molhar para poder crescer. A água, ela lava, a água da chuva, muitas vezes, ela limpa, ela purifica. Então, se é uma água que vem te purificar, ela não vem te queimar como fogo, né? Ela vem te lavar para você estar pronta para viver outras coisas, né? O mundo todo está nessa turbulência. E é isso, né? As pessoas estão nessa turbulência de sentimentos. A questão social, do isolamento, aí a gente tem a questão dos privilégios, porque muitas pessoas podem estar em casa e agradeçam se você é uma das pessoas que pode estar na sua casa na quarentena, né? Você é uma das pessoas que pode estar em casa na quarentena e tem essa oportunidade de ficar com a sua família, agradeça. Então foi o que eu falei lá no início da live, gratidão sempre. Porque o momento que a gente está passando é um momento que vem para trazer essas provações pra gente. Agora, é um momento que também traz a questão da purificação, né? Porque se a gente for pensar, tudo bem, a gente adentra a questão da biologia, que de tempos em tempos a natureza... Isso muito mais por conta da questão do homem, né? Não vou me aprofundar nisso. Mas a gente está tendo a oportunidade agora, com esse período de isolamento social e de pandemia, de repensar a nossa vida. A gente está tendo um tempo de repensar os nossos valores, os nossos ideais, né? Para que a gente serve? Por que a gente está aqui? O que a gente está fazendo aqui? Qual é o nosso propósito? Quando eu sair da quarentena, como eu vou estar? Será que eu melhorei? Será que eu não melhorei? É um período em que também, infelizmente, aumentou as taxas de suicídio, né? Então a gente precisa estar atento para as questões psicossomáticas, porque essa carta é uma carta que pode estar falando daquilo que é criado pela nossa mente, e as doenças psicossomáticas nada mais são do que aquilo que a nossa mente cria. E a nossa mente cria... E olha como o poder mental é tão forte, tão grandioso, né? A nossa mente cria uma oportunidadezinha ali, e aí acontece o quê? Nosso organismo é bombardeado de hormônios que vão estar trazendo sintomas fisiológicos pra gente. Então, é uma carta que vem trazer um pouco dessa questão de reflexão, mas uma reflexão para aquilo que nos molha também nos lava, né? A mesma água que molha, ela limpa. E a mesma água que propicia a limpeza, ela também propicia a morte, porque você também pode se afogar. Então, é muito bom você estar entre ali, ó, entre o meio termo, né? Entre o equilíbrio, tá? Sim, é perfeito. Hoje eu tava, antes de entrar aqui, eu vi uma live da Miriam, né, da Miriam Stanesco, e ela tava falando isso.
que a chuva no dia de hoje vem para lavar, vem para purificar, né? E às vezes a gente não quer que chova, mas é preciso chover para poder nascer, para poder crescer e para poder germinar. Gente, eu acho que a gente tem aqui mais 20 minutinhos, 22 minutinhos. Mas aqui no Facebook as lives podem aumentar. Eu acho que eu sou a última a fazer a live, né? Então talvez eu me estenda mais uns 20 minutinhos, 10, porque eu quero finalizar esse ciclo de cartas, tá? E se eu conseguir também, né? Porque no Instagram a gente só consegue 1 hora. Pelo menos no Facebook eu sei que dá pra ficar mais um pouquinho, tá? Então a carta da Lua, que vem nos falar o quê? Dos nossos ciclos, né? Os nossos ciclos emocionais. Aqueles ciclos que estão permeando o nosso ser, o nosso interior. E a Lua, por tempos, né? Principalmente lá no Paleolítico, era vista como algo sobrenatural, porque à noite, né, caía a noite, tinha a lua ela não é iluminada pelo sol, ou ela não tem iluminação própria, perdão, ela é iluminada pelo sol. Então, ela vinha ali num momento em que as pessoas não conseguiam enxergar nada, tá? E a lua, ela traz um pouco desse mistério. Ela fala dos ciclos, né? É uma carta que ela fala... Eu vejo muito aqui os ciclos femininos, os ciclos muito relacionado ao sagrado feminino, aquilo que a gente precisa estar em equilíbrio. E aqui o feminino também quanto energia, né? Porque a gente precisa lembrar que homens também têm energia feminina, é aquela coisa do equilíbrio, né? Da polaridade. Então, de estar tudo conectado, estar tudo junto, né? E a lua, ela traz uma coisa muito encantadora, porque a lua, em termos de autocura natural, e como a gente está falando de cura natural, daquilo que a gente pode fazer para estimular a nossa cura, a lua, ela vem falar pra gente sobre as questões cíclicas, né? Então, a cada lua, nós temos a oportunidade de fazer rituais, e às vezes os rituais, gente, não precisa de ser rituais elaborados, tá? Ó, mentalização, ou seja, mentalização, visualização e o mais importante de tudo que a gente precisa sempre colocar nas nossas coisas, agora me faltou a palavra, intenção, tá? Então, às vezes você vou beber meu chá, né? Fiz meu chá. Eu coloquei a intenção de que esse chá vai me fazer bem, vai me curar. A água, quando a gente falou da água, então às vezes uma intenção. Então, se a gente começar a trazer essa ritualística para o nosso dia a dia, só mentalizar, só com o poder da nossa mente, porque o poder está dentro da gente. Todas essas ferramentas, elas vão nos auxiliar, vão nos dar uma abertura, vão nos trazer um caminho, vão nos direcionar. Mas o poder verdadeiro está dentro de nós. Essas ferramentas só potencializam. Então, é mentalizar na água, vou beber uma água e vou mentalizar que essa água tá me fazendo muito bem. Vou pagar uma conta, poxa, caramba, que bom, porque geralmente a gente paga a conta e fica, ai, puxa, acabou meu dinheiro. Não, vou pagar uma conta, poxa, obrigada, eu tive dinheiro para pagar a conta esse mês, que bom, obrigada, mês que vem eu vou ter mais. Então, é o que a gente vai trabalhar na nossa mente, é que vão permear as nossas escolhas e que vai trazer para o nosso dia a dia uma vida melhor. Ninguém vai viver feliz eternamente, ninguém vive o dia inteiro rindo, alegre, satisfeito. Mas a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções para que isso não afete, de fato, o nosso corpo. Porque quando alguma coisa não tá bem na nossa emoção, quando alguma coisa não tá bem aqui na nossa mente, no nosso interior, isso vai reverberar no nosso organismo, tá? E aqui eu botei até uma colinha. Então, assim, lua nova, aquela lua que é boa para os novos ciclos, para você fazer as suas intenções naquilo que você quer gerar de novidade na sua vida. A lua crescente, que vem falar para você para as coisas que você quer expandir, que você quer crescer, que você quer que aumente. Então, é uma boa lua para você intencionar as suas metas de crescimento. A lua cheia, que aí a lua cheia é, né, perfeita. Para amor próprio, para intuição. Quando é a lua cheia, por acaso, eu nem olhei a lua hoje, né? Se alguém puder me falar. Mas quando é a lua cheia, geralmente eu gosto de montar minhas cartas, gosto de consagrar de novo. Gosto de ter essa conexão, porque é uma conexão profunda comigo mesma naquele momento. E a lua cheia, ela faz tudo ficar maior, ela dá brilho, ela tem um brilho, né? Tudo bem que o brilho dela não é próprio, né? A gente é sempre bom lembrar, porque aí a gente lembra que nada é sozinho, que nós somos seres coletivos. Mais uma vez, eu acho que a palavra coletivo é muito importante que a gente fale no momento como que a gente tem vivido, tá? Então, falando aí pra gente
daquilo que a gente quer que se torne real. Então, assim, poxa, eu quero comprar minha casa própria. E aí eu tô trazendo pro aspecto material, que muita gente tem esses anseios materiais, né? Quero comprar uma casa própria. Na lua cheia, faz a tua intenção, coloca ali as tuas ideias. Não, já tá comprando a casa? Já tá com tudo certinho? Então, bota ali para concretizar. Então, estamos em lua nova, viu? Lua nova é uma lua, como eu falei, boa pra gente fazer crescer as nossas coisas, né? Daquilo, crescer. Pra gente inovar naquilo que a gente quer que entre na nossa vida de novo, para as coisas novas entrarem na nossa vida, para você deixar algumas coisas para trás. A lua minguante, que vem falar dos banimentos, né? Das purificações. Então, aquilo que a gente não quer mais, e aí é importante a gente ter clareza, né? A carta da nuvem aqui falando da falta de clareza, muitas vezes do que a gente quer, que nos coloca indecisos, e isso é muito comum nos atendimentos. Então, para a gente ter clareza do que a gente quer, do que a gente não quer mais na nossa vida, para deixar para trás, para deixar ir, para deixar fluir, tá? E a lua negra, que é uma lua profunda, que ainda é o iniciozinho ali da lua nova, né? A lua nova a gente já vê um pedacinho de nada, e a lua negra, que é uma lua tão importante para autoconhecimento, para introspecção, para intuição, para aquilo. Intuição no sentido de se reconhecer, né? De se reconectar com você. Então, uma carta extremamente importante para nossa autocura também. E vamos lembrar que a lua, ela influencia as marés, ela influencia não só as marés, né? As colheitas. Ela está presente aí numa série de situações que a ciência hoje ainda traz lá como bagagem, né, de períodos anteriores, porque a lua realmente exerce uma influência. A lua cheia exerce uma influência enorme nas pessoas, né? Todas as luas, mas a lua cheia, ela tem uma influência enorme, a gente vê os animais e tal. Então, a lua, ela tem uma influência muito grande na nossa vida, tá? E ó, o naipe de copas, né? Falando das nossas emoções, daquilo que está inato em nós. Beleza? A carta das estrelas, para falar pra gente um pouquinho sobre a nossa espiritualidade, a nossa conexão com nós mesmos, porque quando a gente está conectado com a gente, as nossas. E aí, para quem acredita, né? Vou entrar nesse mérito. A nossa equipe espiritual tá ali pronta para nos auxiliar, para nos ajudar a seguir o nosso propósito, o nosso caminho. Isso eu vejo muito na minha vida. Eu nunca imaginei que eu fosse estar aqui sentada nesse momento, trabalhando com cartomancia, né? Sempre fui bióloga, sempre dei aula e nunca imaginei, embora eu já gostasse bastante, já trabalhasse com cartas de criança, mas eu nunca ia imaginar que eu fosse estar, que esse fosse um dos propósitos da minha vida, né? E olha aí a espiritualidade me trazendo. E eu comecei muito cética, muito racional, muito fixa. E hoje eu me abro tanto à espiritualidade, eu tenho me aberto cada vez mais, tô menos intransigente, né? Tô menos cética para algumas coisas, tô mais aberta a outra forma de conhecer o mundo, outra forma de pensar o mundo por meio dessa espiritualidade, que no meu caso tem a minha mentora que está ali do meu lado, que é a Jasmine, que está sempre comigo nos atendimentos, mas fora outra egrégora espiritual que está comigo o tempo inteiro e com todo mundo, né? Que está o tempo inteiro nos auxiliando, os espíritos de luz que nos guiam e nos trazem carinho, que nos trazem acolhimento, conforto, muitas vezes quando a gente precisa, e que não, isso aconteceu comigo, né? Em um momento da minha vida que eu precisei de conforto, eu não tinha nada, eu tinha mim mesma, né? Comecei a usar as cartas para me reconectar e para ter um direcionamento. E aí, no momento de dor, eu me senti tão abraçada por algo que eu nem conhecia, por algo que eu não sabia, que era uma energia forte que eu só sentia caindo sobre mim e que me abraçava. Era como se essa energia falasse para mim: olha, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, tô aqui. E de um amor muito grande, fui tomada por um amor muito grande. Então, é uma energia que a gente não consegue dimensionar, é uma energia que a gente precisa muitas vezes viver para poder entender do que a gente está falando, tá? Mas é uma carta que fala da ciência. E aí eu vou falar, sim, da importância da ciência para os tratamentos físicos, né? Porque a gente cura os nossos outros corpos com os tratamentos sutis, com a intenção, com os cristais, que nós vou falar rapidinho, breve. Mas nós nos curamos com os cristais, nós nos curamos com o reiki,
nós nos curamos com a erva, né? Quando eu falei da árvore, porventura, eu não falei da energia de cura das ervas, né? Do trevo, falando da fitoterapia, da fitoenergia. Então, das terapias de curas naturais que estão presentes, que aqui trabalham no nosso corpo físico, muitas trabalham no nosso corpo físico, mas que também entram lá no nosso corpo mental, no nosso corpo emocional, que saem da nossa camada física e vão permeando outros corpos, né? Os corpos mais sutis. Então, são energias vibracionais que trabalham no corpo sutil. E se a gente não trabalhar o nosso corpo sutil, o nosso corpo físico vai sentir tudo aquilo que está faltando no nosso corpo sutil. Então, fica a dica, tá? E é uma carta que vem falar da ciência. Então, a ciência, hoje, tão importante, porque sim, nós precisamos da ciência. Só que nós precisamos entender que existem amplas ciências, existem muitas ciências, né? Aqui, o baralho cigano Petit Lenormand é uma ciência, é uma sistemática de cartas que a gente estuda, é um tipo de ciência. Ciências humanas, né, ciências biológicas, ciências exatas. Então, cada área do conhecimento vai ter a sua ciência. E essa ciência precisa ser respeitada, né? Respeitada porque se a gente não domina a ciência do outro, a gente não pode opinar. Então, por que eu tô falando isso? Em momentos tão difíceis que a gente vem vivendo, a nossa carta salvação, aí é que eu vou usar a ciência. Eu poderia usar qualquer outra carta cíclica para falar sobre aspectos científicos, tá? Mas eu quis usar a carta das estrelas. Então, é um momento em que a gente está aí precisando de uma vacina, precisando de um medicamento, precisando de uma cura, para que a gente possa novamente ter segurança de sair. É isso que a ciência nos proporciona, muitas vezes, a segurança. Não vou entrar no mérito da ciência que é da indústria farmacêutica e tudo mais, não, isso daí dá um vídeo bom pra caramba, de repente eu até faço um vídeo sobre isso, mas falando mesmo daquilo que vai nos auxiliar, porque afinal de contas, quem está ali envolvido com essa ciência, quem está envolvido com a medicina, também está exercendo um trabalho de cura. É bom a gente lembrar, né? Tá curando o nosso corpo físico. E a gente não pode só curar o nosso corpo astral. A gente precisa do nosso corpo astral, nosso corpo emocional, nosso corpo, enfim, todos os outros corpos sutis. A gente precisa curar o nosso corpo físico também. Só que o que vai ali nos corpos sutis é o que está causando, né, os sintomas. Então, geralmente, a ciência ela vem tratar mais os sintomas, não a causa, né? Digamos assim, de uma forma mais generalista. Mas tão importante, principalmente nesse momento, para que a gente reacredite no seu poder e no seu potencial e não volte a viver na idade, né, das trevas em que a ciência era vista como a inimiga, porque ela não é, tá? A cartinha... Gente, olha, temos 10 minutinhos, tá? Eu ainda tenho mais 3 cartinhas para falar. O Facebook, no Facebook a gente consegue fazer live por mais um tempinho, então eu vou me estender, tá, Michelle? Você concorda? Porque eu quero falar mais sobre 3 cartinhas e eu preparei uma dinâmicazinha final pra gente fazer, pra vocês fazerem na casa de vocês, né? E aproveitando que eu sou a última aqui, né? Não sei se eu vou poder fazer isso, tá, Michelle? Você me fala. Então, ó, a carta da montanha, tá? Trouxe a carta da montanha, uma carta que vai trazer desafio, é uma carta que vai falar pra gente, olha, cuidado, obstáculo. Eu nem uso obstáculo, eu uso desafio porque o obstáculo é aquilo que é difícil demais de superar. E desafio a gente encara como algo que nos motiva a sermos melhores do que nós já somos, né? Então, essa carta aqui vem me falar dos cristais, tá? Em termos de autocura, em termos de cura natural, eu trabalho com cristais, eu faço água mineralizada. Quem não me segue ainda pode, né, me seguir, olhar lá nos meus... meu feed lá no Instagram, aqui também na página da Mística Flor, né, tem falando sobre água mineralizada, que é uma água que você pode fazer em casa, não tem contraindicação. Aqui meus animais todos tomam água mineralizada, meu filho, meu marido, todo mundo, que é uma água que você pode fazer na sua casa e que vai te ajudar, tá? Depois eu posso até fazer um repost para poder auxiliar quem precisa. Então, o reino mineral que está presente em tudo também, né? Lembra lá no início, quando eu falei que nós éramos carbono, que nós tínhamos na nossa composição estrutural carbono? Aqui é a mesma coisa, nós temos os minerais presentes no nosso corpo. Então, às vezes a gente está com problema de saúde, está faltando um mineral, está faltando alguma coisa, um tipo de nutriente. Então, essa carta aqui, ela vem falar dos cristais, né? Desse trabalho de cura e muitas vezes dos minerais. Embora eu veja ali uma associação, a gente tem umas combinações para poder estar trazendo esse aspecto pra gente.
mas para falar sobre esse trabalho de cura tão bonito com as pedras, né? Afinal de contas, trabalhar com cristais não é só um achismo de que o cristal tem um potencial místico, de autocura, de autocuidado. Os cristais, eles, né? E aí os minerais de forma geral, eles estão presentes na composição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eles estão presentes no nosso organismo, eles estão presentes na estrutura das nossas casas, eles estão presentes às vezes no nosso dente, quando a gente usa aparelho, vai fazer alguma coisa e tudo mais. Então, é uma junção, né? É você entender que tudo faz parte de um equilíbrio, de uma harmonia, que tudo faz parte de algo superior, de algo que traz esse emaranhado, porque até então muitas vezes a gente não vê a conexão entre essas coisas, mas todas essas coisas estão conectadas, assim como é na biologia, assim como é na astronomia. Tudo está conectado, né? Nós temos as relações ecológicas que não nos deixam mentir. Os vegetais que permitem serem alimentados, que produzem esse alimento para que outros animais consumam, para que a gente consuma, e a gente acaba captando parte do carbono que estava dentro desse vegetal, que captou o que? Energia luminosa, nós vamos falar do sol já já, né? Que captou energia luminosa para que a gente pudesse realizar as nossas funções e para que o nosso metabolismo pudesse funcionar. Então, a natureza, ela tá toda bem distribuída, ela tá toda bem dividida e ela foi tão sábia, né? A natureza, ela é tão perfeita que ao mesmo tempo que ela coloca ali a gente diante de grandes desafios, ela também nos mostra muitos caminhos, né? Então, ela traz a oportunidade da autocura, de você se cuidar com chás, com ervas, vou voltar lá de novo. Eu tô tomando um chá aqui de erva cidreira. Eu ia tomar de maçã com canela, peguei o chá errado, mas tudo bem. Então, de você se curar com a energia das plantas, com a energia dos vegetais, e não só a energia para tratar aquele aspecto que nós falamos que está reverberando no nosso corpo fisiológico, mas no nosso corpo sutil, né, da fitoenergética, que é uma área que eu estou ganhando uma paixão imensa, que eu tenho estudado cada vez mais e tem me encantado muito. Então, né, a cartinha que vem falar sobre essas questões de vegetais, né, de fitoterapia e tudo mais, voltando lá para os nossos cristais, beleza? Então é isso, assim, tudo conectado, tudo junto, para que a gente possa sempre estar buscando o nosso melhor. É claro que vai haver momentos da nossa vida que a gente não vai estar bem, que a gente não vai se sentir feliz, que a gente vai, sei lá, vai acontecer alguma coisa com alguém que a gente ama. E como eu falei, nós somos seres humanos, passíveis de emoções, né? De sentir emoções, né? Agora, como você vai lidar com essas emoções? A natureza tá aí para te dar um monte de caminho, né? Só você estar aberto a esse poder de cura, tá? Agora, eu vou lembrar também que nenhuma das terapias vibracionais, elas vão substituir o médico, né? É trabalho em conjunto. Médico, falei, cura corpo físico. Ali nós vamos trabalhar a parte sutil. E se a gente precisar também indicar para os nossos consulentes atendimento com psicólogo, né? Atendimento para tratar alguma emoção ferida, alguma coisa que a gente faça, tá? Essa cartinha eu não podia deixar de falar, que é a cartinha que vem nos falar sobre o amor, né? Os sentimentos. Acho que a carta mais evidente do baralho cigano é essa carta. É a carta que vai falar pra gente, olha, ame. Ame e não tenha medo de ser amado, né? Amar, às vezes a gente ama e quer possuir, quer ser dono do outro. Eu me policio muito, porque eu sempre falo nas lives, quando eu dou aula, nas lives, que eu sou muito ursa, né? Então isso é uma coisa que eu venho trabalhando no meu inconsciente, venho tentando amenizar, né? Mas é de você entender que esse aqui é o amor universal, esse aqui é o sentimento mais puro, mais soberano que existe. E é o sentimento que vai te curar de tanta coisa, né? A gente falou ali da questão da partilha, da troca, de você se doar, de você ajudar os outros, mas ajudar dentro das suas limitações, porque você também não pode deixar de viver a sua vida para ajudar o outro. Você precisa estar bem para poder servir o outro bem, né? Então, essa carta aqui, falando desse amor, desse sentimento universal e amor próprio, que é tão importante que a gente entenda, né? Quantas vezes a gente coloca ali no outro os nossos objetivos, quantas vezes nós colocamos na outra pessoa os nossos ideais, colocamos na outra pessoa aquilo que a gente projeta, né? Enquanto
enquanto que a gente espera do outro, né, do parceiro. Mas, na verdade, a gente precisa trabalhar internamente, nós, né? Porque aqui nessa carta a gente fala de como a gente está sentindo, se sentindo, né? O que está por dentro de nós, como é que estão as nossas emoções. Mas aqui é como a gente está externando. Então, como você tem externado seu afeto, seu carinho? Amar não é só falar, eu te amo. Às vezes a gente fala eu te amo num detalhe. A gente fala eu te amo numa coisa que você faz que o outro não esperava, né? Uma ligação, às vezes não é uma ligação, às vezes a pessoa fica falando, mas eu ligo sempre, o outro não liga. Mas às vezes não é isso não é prova de amor. Isso é prova de obrigação e tudo. E eu falei muito dessa questão da obrigação. E tudo que é obrigação, né? Se ela não tiver ali um cunho afetivo, alguma coisa por trás que te mova a fazer, ela vai se tornar chata, densa, maçante. Então, amor, ele não é denso, amor, ele não é chato, ele não é maçante. Amor é o sentimento mais puro que existe. É aquele sentimento que você não explica, você só sente, você ama, né? Você querer o bem do outro, é você querer cuidar. Aqui em casa eu tenho muitos animais, eu rezo para não achar bicho na rua, não achar gato na rua, porque eu tenho a tendência a querer trazer os bichos para casa, né? Eu já tenho 3 aqui de rua e sempre que eu vou à rua eu espero não encontrar os bichinhos, né? Porque eu amo muitos animais. E é uma coisa que eu não explico. Quando eu tô com um gatinho, quando eu tô com algum animal que eu amo, algum bicho, né? Que eu sou suspeita pra falar que eu gosto de todos. Mas quando eu tô ali com algum animal, principalmente os meus, nossa, é um sentimento que não se explica. Com meu filho, com meu marido, são sentimentos que a gente não explica. São sentimentos que a gente vive e é o que o mundo precisa, né? E que, felizmente, não vou dizer felizmente ter acontecido uma pandemia, tá? Vejam bem e entendam o que eu tô falando para vocês não distorcerem o que eu tô falando. Felizmente, o amor, ele está prevalecendo dentro do que a gente tem vivido, né? O amor, ele tá falando mais alto. Eu falei lá no início da solidariedade, mas não só a solidariedade que a gente faz para aparecer. A solidariedade que vem da alma, que vem do coração, que vem do nosso ser profundo, né? E ainda que também seja para aparecer, pelo menos está fazendo, né? Tá ajudando as pessoas. Em tempos de pandemia, isso também é muito louvável. Mas de você ajudar o outro, de você auxiliar, de você cuidar, de você querer o bem. E isso tem aparecido nesse momento que a gente está vivendo. Quantas pessoas se ajudando, quantas famílias se reconectando, quantas famílias se falando mais do que se falavam quando estavam juntas, porque agora no isolamento, o isolamento obriga as famílias a se falarem mais, porque estão distantes. Então, o amor é o sentimento soberano, é o sentimento universal e é o sentimento que a gente precisa colocar em tudo que a gente faz. Tá numa profissão que você não ama, você não tá na profissão certa. Você precisa achar o seu caminho. Você precisa buscar o seu caminho, né? Mas eu não tenho como e tudo mais. Aí são outros aspectos que precisam ser trabalhados na tua mente, no teu inconsciente, para você conseguir se libertar de algumas amarras, se libertar de algumas crenças limitantes, para você ir em busca daquilo que te move, daquilo que te faz respirar, daquilo que te deixa bem, que te deixa feliz, né? E vamos combinar que fisiologicamente, se o sistema circulatório, se o coração não estiver bombeando, teu corpo não funciona, os nutrientes não são levados para o teu organismo, o sangue não é, o oxigênio não é levado para o teu cérebro e aí você acaba vindo, né, a desencarnar. E o que é o desencarne? É a mudança de matéria, né? A matéria sai de um estado e vai para o outro. Nós não conseguimos lidar com a morte, nós não sabemos lidar com a morte. Muitas culturas lidam com a morte melhor do que nós ocidentais lidamos, né? Mas é uma coisa que a gente não consegue lidar, porque ninguém sabe como é. A gente tem teorias, a gente tem psicografias, mas a morte é um mistério, né? Que a gente só vai saber quando passar por ela. Então, e a transformação da matéria, né? Então, por que eu falei da morte? Quando a gente morre, essa matéria ela vai ser reorganizada de alguma forma e vai voltar para o solo, ou se, enfim, independente da forma como a pessoa vai ser a despedida da pessoa, né? Mas essa matéria ela vai voltar para o solo de alguma forma, vai voltar para a natureza e a energia, né, vai continuar ali presente, sem contar com a alma, com o espírito da pessoa que, né, eu acredito em reencarnação, então que aí vai de alguma forma voltar e vai trabalhar para voltar e tudo mais, tá? Mas também não vou entrar nesse detalhe não, porque a gente já vai encerrar daqui a pouquinho. Então, para finalizar nossa live, separei 2 coisas aqui, né, pra gente fazer. Eu vou passar acho que uns 10, 20 minutinhos, mas não tem problema.
Deixei a última carta pro final, que é uma das cartas, não só porque eu gosto muito do Sol, mas porque é a carta que vem falar da nossa vitalidade, né? É a carta que vem falar da nossa energia viva, daquilo que nos motiva, que nos dá calor, que nos aquece. E quando eu falei da árvore, se não tiver sol, a árvore não cresce. Se não tiver nuvem, né? Vou até fazer aqui um mixzinho pra gente entender, né? Então, olha só, sol, água, né? Então, se não tiver isso daqui, a vida ela não gera, ela não cresce, ela não germina. Então, como eu tinha falado para vocês, o sol ele está presente praticamente em todos os processos dos organismos, né? Seja para fotossíntese, seja para absorção de carboidrato no nosso organismo, porque a gente tem a partícula lá que foi armazenada pelas plantas, né, nos cloroplastos, que de alguma forma quando a gente consumiu os vegetais ou não consumiu os vegetais, ou consumiu uma carne de um animal herbívoro, por exemplo, que essa energia, que é o que a gente chama, a gente na biologia tem as cadeias e tudo mais, mas é uma energia que está lá. Então, essa energia contida vai ficar ali e vai ser passada pra gente. Então, o sol é o que vem falar da vida. E assim como as culturas mais antigas, as pessoas mais... Os nossos antepassados, né? Os nossos ancestrais que já entendiam de autocura. Porque se a gente pensar em um universo que a medicina ainda não era forte, claro, a gente tinha alta taxa de mortalidade infantil, a expectativa de vida era reduzida, mas a gente tinha muita questão da cura. E a cura, assim como Jesus pregou, a cura simples, né? Porque se a gente está curado da nossa alma, se a gente está curado dos nossos corpos sutis, a gente vai refletir isso no nosso corpo físico. Isso, de alguma forma, vai reverberar no nosso corpo físico. Então, aquela cura está em posição das mãos, né? Que eu amo demais, que eu acho que é... E aí eu vou falar, né? O Reiki. Eu acho que o Reiki, pra mim, me abriu um portal muito incrível na minha vida, de reconexão comigo, de reconexão com a minha energia, né? E com a energia universal. Então é isso, é a energia universal, é aquilo que nos permite absorver prana, é aquilo que nos permite estarmos vivos, né? E sermos quem somos. É a carta que traz prosperidade, que traz caminhos abertos. Claro que ela tem o aspecto negativo dela, tem, né? O sol queima, o sol faz plantações serem queimadas e serem perdidas, o sol causa insolação, mas causa secas. Mas hoje eu não vou focar nesses aspectos negativos. A gente está falando aqui daquilo que traz vida e o equilíbrio também, né? Então, tudo em equilíbrio, tudo que a gente faz que possa nos trazer um equilíbrio para a nossa vida, que possa nos reorganizar enquanto pessoas e que possa nos dar um direcionamento, é bem-vindo. Então, como eu deixei essa cartinha para o final, hoje nós vamos fazer, para encerrar nossa live, uma sessão rapidinha de Reiki, né, à distância, para que eu possa retribuir para vocês o carinho que vocês estão me dando por estarem assistindo essa live num domingo. Eu sei que às vezes a pessoa tá, mas cansada e tudo mais, e nesse momento de pandemia que a gente tem ficado em casa, as lives estão dando um salve pra gente. Então eu vou pedir para que nesse momento, vou colocar a musiquinha de fundo, né, porque a gente tá sagaz aqui, ó, contra o celular. Nós abrimos a nossa live com uma oração a Santa Sara, nós falamos um pouco da energia de cura presente em algumas cartas, né, das cartas do baralho cigano, que é a carta que eu trabalho, trazendo um pouco da visão biológica, né, por conta da minha formação. Então, trazendo para a carta, e não só por conta da minha formação, mas porque as cartas trazem uma vivência ali relacionada à natureza, porque afinal de contas era o que os nossos antepassados viviam e sobreviviam e observavam. Então, essas cartas elas têm um simbolismo muito grande, pelo menos para mim, no que diz respeito à questão da natureza, né? E antes da gente iniciar o nosso Reiki, vou agradecer a presença de vocês. Depois que eu finalizar o Reiki, eu vou desligar, vou agradecer também energizada e vou encerrar a live, tá? Mas então, por isso que eu vou falar logo os recados que eu tenho para falar. Então, agradecer a participação de vocês aqui na nossa live.
O convite que a Michelle me fez foi incrível, eu adorei, adorei participar. Tava um pouco nervosa, porque eu falei, Michelle, eu não tô tão conectada a essa questão da espiritualidade. E no fim, a gente tá muito conectado com a questão da espiritualidade, não tem jeito. Cada um a sua forma, cada um a sua maneira, cada um falando a sua linguagem, a sua, trazendo um pouco da sua vivência, trazendo um pouco da sua perspectiva, né? E olhar e visão. Então, agradecer pela oportunidade. Também avisar que eu estou encerrando agora um ciclo de baralho cigano animal, onde nós falamos sobre a energia da biologia presente nas cartas animais e do comportamento e como isso reverberava de alguma forma na carta, né? E depois nós vamos iniciar o ciclo do baralho cigano celestial e do baralho cigano vegetal, que aí nós vamos trabalhar os temas da astronomia, então a lua, o sol, as estrelas, e aí os vegetais, vamos trabalhar as cartas que retratam os vegetais, porque a gente tem muita coisa para falar, né? Isso que eu falei nessa live de hoje é acho que 1% de cada carta, porque a gente tem muita coisa para conversar sobre a questão do contexto mais biológico e social também atrelado a essas cartas, tá? Então já dei o spoiler que em breve teremos essas mini oficinas. As oficinas têm um valor super acessível, custo super acessível. Então, em breve, acredito que lá para meados de junho, julho, já deva estar sendo divulgada, porque já está sendo preparada, tá? E então, vou pedir para que vocês se concentrem, para que vocês fechem os olhos de vocês, respirem fundo. Eu já tô começando a me arrepiar de novo, né? Que a gente aqui tá vivendo um negócio raiz, tá sentindo a energia, ó. Velhinha de Santa Sara lá atrás, energia de gratidão. Já vou ficar emocionada de novo, mas é isso mesmo, faz parte. Para que a gente possa encerrar a nossa live aqui com um envio de reiki. Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos. Eu vou colocar uma musiquinha para vocês relaxarem e vou enviar reiki para vocês mais ou menos uns 5 minutinhos. E aí depois a gente vai encerrar a nossa live de vez, tá bom? Peraí, deixa eu botar aqui. Funciona. Peraí que eu vou sair do aplicativo e vou abrir de novo pra gente botar um fundo musical para dar, né, o nosso clima aqui bem agradável, para encerrar, para que a gente tenha um domingo também, final de domingo, né, mais ameno, mais tranquilo. Se vocês quiserem, enquanto eu tô botando aqui a música, quiserem pegar um copinho de água também, tá? Então fechem os olhos, se concentrem.
Pessoal, tenham todos um domingo maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Acho que eu tô relaxada aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Me sigam nos canais e nos vemos em breve, tá bom? Beijo, foi um prazer passar esse tempinho com vocês. Beijos e até a próxima.